eu sou a Lídia. Nós vamos aprender hoje a trabalhar com a Brother SQ9000. Vamos ter hoje muitas dicas de costura e de customização. Vamos iniciando agora. Quando você receber a tua máquina, a primeira coisa que você tem que lembrar de ver é a voltagem da máquina. Isso você vai ver no seu pedido e quando ela chegar é sempre bom dar uma olhadinha. Esse botãozinho aqui atrás, ó, o plug, é o plug do pedal. Essa máquina ela tem a opção de você usar o pedal e você usar o botão Start Stop, que é esse daqui. Esse botão lateral é o plug da energia, onde você vai ligar na sua tomada, ok? Tem um botãozinho aqui na lateral da máquina, onde você liga e desliga. Nós vamos ligar ela. A máquina, ela está programada para iniciar, quando você costura, no 00, que é a posição de linha lateral. Uma dica é você já programar ela para ela iniciar no 01, se você usa mais a agulha no meio. Como que você programa isso? Com a máquina desligada, você aperta o mais aqui, ó, esse mais, e liga a máquina. Quando ela ligar, ela vai fazer essa programação do 01 para você. Vamos encher a bobina. Você coloca aqui, bem simples, linha. Tem um desenhinho aqui em cima da máquina para te ajudar a lembrar. Dá algumas enroladinhas. Se a sua máquina não tiver o cortador automático, não tem problema. Você enrola até o final. Como essa tem o cortador, você passa aqui, ó, na alcinha do cortador. Ela corta. Empurra. Na hora que você empurra, ela já desprograma o pedal e é só acelerar. Você vai encher a bobina até a bobina começar a ficar um pouco mais lenta. Você olha a sua linha para ver se ela está ficando bem esticadinha aqui. Se a bobina ficar com a linha folgada, ela vai dar defeito no teu ponto. Ela vai ficar com um ponto folgado. Ela começou a ficar mais lenta, você para, aceleração, tira. A posição que você tira a bobina aqui é a posição que você coloca aqui embaixo. A linha, ela tem que vir da esquerda para a direita. Se você colocar a linha ao contrário, ela pode dar folga no ponto. Contorna. Você coloca a linha da esquerda para a direita, contorna e puxa. Ela tem uma lâmina aqui, ó, que corta a linha. Encaixa. Nós vamos usar uma linha de cor diferente na parte de cima para a gente poder mostrar melhor os pontos para você. Se você tiver um cone grande como o meu, você pode colocar ele aqui, ó, bem pertinho da máquina, passa pelo pino, passa pela guia, passa pelo tensor de linha. Aqui nós temos um botão para levantar a agulha. Sempre vai deixar a lançadeira da linha no ponto mais alto. Isso evita de quando você iniciar a costura, a linha desenfie. Segura com uma mão, passa pela alça da agulha, dá uma baixadinha, ó. Peraí, ó, você dá uma baixadinha, passa a linha por essa alça, vai até o final. Dentro do ganchinho, ele tem um ganchinho na agulha, então uma dica é você dar uma inclinada na agulha, na linha e levanta. Aí a
a alcinha vai segurar a linha e enfiar com facilidade para você. Vamos aos pontos. Uma dica é que você faça um treino de costura. Você vai pegar um tecido, coloca na máquina e vai fazer um ponto simples, ponto reto. Isso te ajuda a você treinar a sua mão, como segurar o tecido para a junção. Vai colocando a linha sempre na beiradinha da sapatilha e vai usando isso como guia. E vai costurando. Isso vai te dando uma segurança. Eu gosto de colocar essa mão esquerda na frente do tecido e a mão direita atrás. Você não precisa puxar o tecido, a máquina ela faz essa tração. Você precisa de guiá-lo, somente isso, senão a costura vai ficando torta, ó. Para onde você guiar o tecido, ela vai. Então, você faz uma guia reta, sempre olhando na lateral da sapatilha, não para a agulha. É isso que te dá o guia. O retrocesso no final da costura, você chega até o final e aperta o retrocesso. Esse retrocesso, ele já dá 3 pontos. Se você segurar ele sem apertar o pedal, ó, ele vai dar 3 pontinhos e parar. Se você apertar o pedal, apertar o retrocesso e o pedal, ela vai embora. E isso às vezes faz com que a gente entorte a costura no final dela. Aqui você levanta a agulha ou roda aqui. Sempre quando você for tirar o tecido da máquina, o lançador de linha, ele tem que estar no alto. Porque senão quando você iniciar a costura de novo, ele pode dar errado. Para fazer a nervura, aquelas costuras paralelas que deixam uma beiradinha, fica muito bonito. A gente faz assim, a medida da nervura normalmente é meio centímetro. Você vai usar o tecido na lateral da sapatilha e você vai definir a largura da nervura. Normalmente nós trabalhamos a nervura com meio centímetro. Se você costurar com a agulha nessa posição, ela vai dar um pouco mais. Então o que a gente vai fazer? Colocar a agulha no canto direito. Nós vamos usar esse ponto aqui, ó, o 43, que é a agulha no canto direito. Você vai mover aqui na tela de seleção, dezena, até o 4, unidade 43. Aí você vai costurar a nervura. A primeira linha da nervura, você dobra o tecido e você pode fazer uma marcação no ferro. Levanta a agulha. A segunda dobra da nervura é a mesma distância de meio centímetro, só que medido dessa linha. Então, você vai dobrar aqui, ó, vamos dobrar desse lado, vai dobrar meio centímetro. Você tem esse guia, essa dobra é essa dobra. Então, aqui você vai passar a costura, ó. Vamos deixar o dobro. Tá entendendo? Aí você vai usar o mesmo guia, aqui e a agulha. Ó, a nervura não dá para fazer em tecidos muito finos, como seda. Você precisa de um tecido mais firme para você trabalhar com nervuras. Um algodão, um linho, um tecido que seja um pouco mais seco, não escorregue tanto. E aí você trabalha a nervura, costura por costura.
Você pode fazer algumas marcações no tecido com o giz, para você não errar nas dobras. Qual que é o segredo da nervura? A largura dessa dobra, o guia da máquina é fácil, mas quando a nervura é dobrada, aberta aqui, ó, essa dobra, ela precisa bater em cima da costura, ó. Ela precisa esconder a costura da próxima nervura. É assim que você faz uma nervura bem bonita. Ok? O treino de costura, quando você vai montar uma peça, você não faz só costuras retas, você faz costuras curvas também. E aí isso você vai, para desenvolver essa habilidade de fazer curvas, a minha dica é que você faça um círculo de tecido e você vai costurando com aquela mesma dica que eu te dei na costura paralela. Você vai costurando, você vai treinando a sua mão, ó, a virar o tecido. Esse vai virando e essa mão vai guiando para onde você quer ir. Então, você vai virando o tecido. Faça isso com 2 tecidos, como tá aqui, ó. Porque aí você vai já testando a textura do tecido na tua mão. E você vai treinando como segurar 2 tecidos para a máquina. A máquina, ela tem tração nos dentinhos na parte de baixo do pedal. A parte de cima, ela é lisa. Então, se você deixar que o tecido corra sem você firmar aqui, num tecido mais fino, o que acontece? O tecido de cima estica, o tecido de baixo franze e quando você chega no final da costura, tá sobrando pano. E aí vai dar defeito na tua roupa. E assim você vai fazendo e você vai treinando. Quando você chegar no meio do círculo, você vai ter mais dificuldade, mas você já treinou e você vai desenvolvendo a habilidade de fazer isso. Uma coisa bacana de você fazer quando você está fazendo esse treino é testar os pontos de bordado. Ó, vamos escolher aqui os 58. Quando você está num ponto de bordado, a máquina, ela vai para frente e para trás. Então, se você segurar muito o tecido, você pode alterar o bordado, o ponto do bordado. Então, você precisa ter, assim, pouco mais de leveza, só para conduzir para onde você quer que esse bordado vá, tá? Ó, aqui você vai conduzindo o bordado, ó, dentro do risco que você fez. Tá vendo? Vamos fazer uma junção de tecidos. Para você iniciar a costura, quando você está juntando as partes da peça, começa um pouquinho mais para frente, ó. Você põe o pezinho um pouquinho mais para frente. Nós vamos voltar o nosso ponto ao 0,1. Aperta o retrocesso. Volta e aí você começa a costura. Lembra aquilo que eu falei sobre segurar? Aqui, ó, segura o tecido para ele não correr e não sair do ponto que você quer. O zigue-zague, você pode fazer ele com o pezinho livre como ele está. 0,4, coloca um ponto no zigue-zague médio
e você pode ir guiando. O zigue-zague, para ele ficar legal, ele tem que bater a agulha fora do tecido, uma agulha dentro do tecido, uma agulha fora do tecido. Se você bater as duas agulhas dentro do tecido, o tecido vai desfiar da mesma forma. O pezinho legal para a gente poder fazer esse zigue-zague que tem um guia é esse pezinho aqui, ó. O G. Se você olhar aqui embaixo, ele tem uma guiazinha, ó. Então, isso na hora de costurar, você encosta o tecido no pezinho e ele te ajuda a manter o zigue-zague no lugar. O pesponto. Para o pesponto fininho, na indústria, a gente usa alguns pezinhos especiais. Nós vamos usar esse pezinho aqui, ó, o R, que ele tem um guiazinho também, que vai ajudar a gente a fazer um pesponto bem fininho. Para as máquinas industriais, nós temos esses pezinhos aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Esse pezinho é para pesponto largo. Ó, tá vendo? O tecido, ele fica aqui, ó. Então, ele tem toda essa distância para fazer o pesponto. E o pezinho para pesponto fino é esse aqui, ó. A agulha sai aqui, ó. E aí sai a costura bem fininha. Quando a gente compra a peça pronta, a gente vê aquela costura perfeita, um pesponto fininho. É porque nós temos, porque a indústria tem pezinhos e máquinas para isso. Ó, você vai colocar o tecido, você vai apoiar o tecido da dobra nessa guia. E você vai colocar a agulha, ó, vou colocar a posição da agulha aqui no 00. Só mover aqui para lá ir, ó. E aí você vai posicionar na largura do zigue-zague o ponto que você quer para o seu pesponto. Nós colocamos no 1. Ó. Você vai apoiando o tecido nesse degrauzinho do pedal. Assim você consegue fazer um pesponto bem fininho de uma maneira mais fácil. Ok? Para as bainhas de camisa ou de toalhas, barras em geral, aquela barrinha de 2 dobras com meio centímetro que a gente faz, você dobra um pedacinho do tecido, dobra de novo. Nós vamos usar o pezinho G, que tem essa beiradinha aqui, que ajuda a segurar o tecido e manter a barrinha reta. Você vai dobrando. Ele mantém a costura retinha. Às vezes a dobra pode ficar um pouquinho mais larga, um pouquinho mais estreita, mas você tendo o guia, você vai manter a costura bem retinha. Para fazer aquele cantinho perfeito, que enrosca, não dobra, nós vamos usar um pedaço de papel. Quando estiver no final da costura, você encaixa o papel, continua costurando. Ó, você dobra o tecido de baixo, dobra, primeiro de baixo, e depois você termina a dobra, peraí, só um pouquinho, do tecido de cima. Ó, segura,
eu deixei um pouco curto o tecido. Vai, segura, deixa a linha com a agulha para baixo, vira, você faz a dobrinha e aí você tem o papel para te ajudar na tração dessa costura e você fazer um canto bem bonitinho. Ó, esse papel, na hora de você retirar, dá uma dobradinha nele para você não puxar a linha e você estragar a sua costura. Corta. E aí você tem um cantinho perfeito sem embolar. Agora nós vamos colocar o tecido. Uma dica. Às vezes a gente para por algum motivo e tem que parar o ponto de bordado na metade, quebra a linha, acontece alguma coisa. Como que a gente faz essa emenda do bordado? Se quebrou a linha, desmanche o bordado até você ter o desenho, um ponto do meio aqui, ó. Tá vendo? Pra gente poder iniciar. Num retalho, você vai selecionar esse ponto, que é o ponto 58. Eu fiz uma alteração nesse ponto. Eu levei ele, o comprimento, até o limite. Quando eu faço uma alteração no ponto, eu gosto de ir até o limite, se precisar, porque é mais fácil de você gravar o que você fez. Você vai iniciar o bordado. E vai esperar que o bordado chegue no mesmo ponto onde você parou. Fez a flor, vai bem devagar. Quando ele chegar no meio, você para. Parou. Levanta a agulha. Aí eu vou na mesma posição no meu bordado. Desce a agulha. Faz um retrocesso. E aí você vai. Move a agulha com a tua mão para ver se vai sair certinho, ó. Posiciona direitinho e aí você continua. Por que a gente está usando o transporte duplo agora? Para prender a fita. Porque o transporte duplo ajuda a não esticar a fita. Vamos fazer esse cantinho. Coloquei o alfinete aqui. Só para segurar a barra, eu fiz só um canto dobrado, um canto simples. Prende. A fita você dobra com a quina para baixo, ó. Para poder o pezinho vir, ó. A fita você dobra com a quina para baixo. Quando o pezinho vir, ele não embola a fita, fica mais fácil. E você continua. O canto, espera fazer o bordado da florzinha, parou no meio, aí você vira, porque senão você pode deixar o seu bordado no canto feio. Posicione a agulha para onde você quer, mesmo se você precisar fazer uns pontinhos à mão, é melhor para você deixar esse bordado bem bonitinho no canto. Firma com a mão a fita onde ela precisa chegar. E você vai guiando para prender a fita e fazer a sua barra. Mantenha firme aqui, ó, sem puxar, para a fita não escorregar do tecido e não sair do lugar que você quer.
Você pode alinhavar antes, colocar alfinete. Faça da maneira que você se sentir mais segura para fazer esse processo. Depois de um pouco mais de treino, você faz isso sem alfinetes, com tranquilidade. Mas para iniciar, alfinete, alinhave, para que você não tenha que desmanchar. Agora nós vamos aprender como marcar as casas e os botões. Para tudo na costura, a gente coloca uma regra porque fica mais fácil. A minha regra é o seguinte para casas. A minha dica casas de camisaria masculina, eu faço uma distância entre um botão e outro de 9 centímetros. E para a camisaria feminina, eu faço uma distância de 7 centímetros e camisaria infantil também. Em camisas, em blusas, nós usamos a casinha em pé. Para casacos, para ternos, nós usamos a casa deitada na peça, tá ok? Para botões maiores, para esses botões aqui, ó. Nós usamos a casa deitada. Para botõezinhos de camisa, a casa em pé. Você vai marcar o ponto de início da casa e a largura dessa vista. No nosso caso, a camisa, ela tem 3 centímetros. Então, você vai marcar o ponto do meio. Nós vamos fazer a casa agora. Você vai colocar o pezinho de casa. Vai colocar o botão aqui, vai ajustar, passa a linha sempre para baixo para começar a casa. Passa o tecido, ó, é uma maneira fácil de você laçar essa linha. Ok? Posiciona naquele risquinho que a gente fez. Eu gosto de fazer a casa com o botão Start Stop. Então, você desencaixa o seu pedal, seleciona a casa que você quer. Nós vamos usar a 35, que é uma casa mais fininha para camisa. O tamanho da casa, ele é definido pelo tamanho do botão que você encaixou aqui na sapatilha. Você coloca o botão, ajusta. Ajusta, deixa bem justinho. Tem uma alavanquinha lateral aqui, que você precisa abaixar até deixar ela atrás dessa pecinha que tem aqui, ó. Tem um degrauzinho aqui, ó, tá vendo? Você abaixa e ajusta. E aperta o botão. Ela vai fazer a casa sozinha. O comando da casa, o tamanho dela, está no botão que você encaixou no pezinho. Ela termina e arremata. A casa está pronta. Para abrir a casa, nós vamos usar esse cortador. Você coloca dentro. Uma dica é, não empurre aqui. Sai primeiro. Porque nessa hora que você força e empurrar, você pode cortar a peça e ir embora. Você estragou a tua roupa. Então vai, corta um pedacinho, deixa retinho, corta o outro. Para marcar o botão, eu marco assim, ó. Coloca as linhas paralelas. Se for uma camisa, você vai acertar a barra de um lado, a gola do outro.
Posicione o alfinete no meio da casa e entra. Tá vendo? Ó. Essa é a posição do botão. Você pode marcar só com um pontinho. Para prender o botão na máquina, nós vamos precisar dessa marcação do lado direito da peça. Então, vamos marcar aqui, ó. Para facilitar o posicionamento do botão na máquina, faz um sinalzinho de mais. E aí nós vamos colocar o botão na máquina com um pezinho especial de botão. Agora nós vamos pregar o botão. Esse maisinho que a gente fez vai nos ajudar a guiar esse botão, ó. Tá? Se ele tiver pequenininho, como no caso está o nosso, pode alongar um pouquinho aqui a linha para a gente poder visualizar. Coloca o botão. Você tem um botão aqui atrás da máquina, ó, para levantar, para baixar a tração, para o botão ficar no mesmo lugar. Então, você vai mover ele daqui para cá, tá bom? Porque senão anda. Posiciona a agulha no buraco do botão primeiro. Aí aqui você vai acertar se ele está no lugar ou não, ó. O meio tá para trás do nosso tracinho que a gente fez. Então, dá uma levantadinha, dá uma ajustada nesse botão. Aí você desce, deixa ele certinho, ó. Posiciona no buraco, testa se o outro lado também. Ajusta se precisar e aí você aciona o pedal. Ou o botão Start Stop. Dá umas 4, 5 pontos. Aí você move, tá 4, 5 pontinhos, tá preso o botão. Levanta a agulha, tira, deixa um pedaço de linha, não corta justo. Agora nós vamos colocar essa linha para o outro lado para dar um nó, senão esse botão vai soltar. Você coloca uma agulha aqui, ó. Sabe aquele enfiador de linha que a gente quase não usa? Coloca no buraco da agulha, passa os 2 fios. Puxa e vai para o outro lado. Do outro lado, nós temos a linha da canelinha e a linha da agulha. Você precisa amarrar essas 2 linhas para o botão não cair. Não precisa dar muitos nós. 3 nozinhos é suficiente. Se você quiser esconder essa linha, você vai usar a mesma coisa. Você coloca a linha perto do nozinho, enfia a agulha aqui bem pertinho, coloca ela no meio do tecido para a gente esconder essa pontinha. Verifica que você não está passando para o outro lado, ó. Tá? E a gente vai fazer a mesma coisa. Passa o enfiador de linha, passa as linhas por ele. Se você não tiver isso aqui,
Você pode ir colocando linha por linha no buraco da agulha, usa uma agulha maior para ficar mais fácil. Puxa. Aqui você esconde a linha, ó, dá uma puxadinha, corta, a pontinha vai ficar dentro do tecido e o arremate vai ficar bonitinho. Nós vamos dar início agora à nossa saia envelope. Primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar o tecido. Uma dica que eu dou é essa base que eu fiz aqui, ó. Ela é um feltro bem duro, encapei com tecido. Isso ajuda muito na hora de firmar o tecido. Nós estamos trabalhando hoje com uma seda, então um tecido muito leve. Então, quando você posicionar o tecido na sua mesa, você vai alinhar o seu tecido na lateral da mesa e na largura da mesa, para que ele fique num ângulo reto. Se você tem uma base, você pode usar o alfinete para firmar o molde. Você vai posicionar fio do tecido. A indicação de fio do tecido é o alinhamento com a auréola do tecido, tá? Com essa parte aqui. Sempre coloca o molde para dentro. Nunca use a auréola para a peça. Ela pode dar defeito, ela enruga. Alguns tecidos, além da auréola, tem alguns furinhos nele. Então, você desconsidera essa parte e coloca o molde para frente disso. Com o feltro fica fácil de posicionar, porque você pode simplesmente firmar Se você não tem o feltro, você segura o tecido com o molde e alfineta o molde no tecido, para ele não correr na hora do corte. Firma bem o seu molde no tecido. Tesoura de tecido é para tecido, não use sua tesoura de tecido para outra coisa. Com o molde bem firmado, você pode usar o molde como guia de corte. Isso vai fazer com que o seu corte seja mais preciso. Você vai colocar a lâmina da tesoura bem na beiradinha do molde e vai seguir. Ó, bem rente, corta rente ao molde. Não dê folga entre o molde e o seu corte. Esse molde já vai para você com a folga de costura, com folga de barra. Nós desenhamos aqui nesse molde essa linha tracejada. Essa linha tracejada, ela está indicando aonde você vai passar a costura. E a linha reta externa, aonde você vai passar a tesoura. No caso dessa saia, você tem uma linha interna aqui, que é a medida do tecido estampado. Você vai fazer uma cópia desse molde e vai recortar nessa linha, é aonde você vai cortar o tecido estampado para saia envelope. No caso desse molde, a posição do fio, das alças e do cós, ela pode ser nos dois sentidos. Nós só precisamos que o molde seja posicionado em fio reto. Então, você pode colocar tanto no sentido da auréola, quanto no sentido contrário. Uma dica para você cortar a entretela. Você vai posicionar
o molde sobre a entretela e vai prender da mesma forma que nós prendemos. Eu gosto de riscar a entretela, porque a entretela é a tua margem limite de costura, então ela não tem excesso. Você pode traçar com um lápis. Você vai traçar em volta. Você pode retirar o molde. E em cima do traçado, você vai cortar. Ok? Vamos para o próximo passo. Olha, uma dica para prender a entretela no tecido. Nós estamos falando de roupa e essa roupa posteriormente vai ser usada a ferro a vapor. Então, nós vamos usar, neste caso, o vapor na entretela também. Então, você vai posicionar a entretela no tecido como está na indicação do molde. Vai passar, vai esperando um pouquinho e passar dos dois lados, do outro lado também, soltando o vapor. Quando você estiver do lado da peça, solte bastante o vapor, para não queimar a peça e não alterar a cor. Para o cos, a parte que ficou mais larga de tecido, nós vamos quebrar o tecido. Isso vai facilitar para a gente montar esse cos depois. Você vai quebrar novamente o cos. Aqui, ó. Esconde a entretela. Você não pode deixar a entretela aparecendo. Esconde ela. E você vai quebrar de novo. Aí ele vai ficar dessa forma, bem escondida entre a tela. Vamos para a montagem da saia. Na montagem da peça, nós vamos fazer a barra. Nós vamos fazer a barra em bainha de lenço. Nós vamos usar aquele pezinho R para te dar apoio, para você fazer a primeira costura, para ela sair bem fininha. A bainha de lenço, o segredo dela é essa primeira costura. Você vai fazer a dobra do tecido. Essa dobra, você precisa de pelo menos 1 centímetro, para você ter apoio de corte depois. Vamos usar o pezinho R. Vamos usar o ponto 00 e vamos deixar a linha o mais próximo possível da barra. Então, nós vamos mover na largura do ponto, você move a agulha. Vamos deixar ela bem estreitinha. Para costurar a barra, nós vamos deixar a agulha o mais próximo da beirada. Isso muda com a espessura do tecido. Um tecido mais fino, você consegue deixar a costura bem mais fininha. Um tecido mais grosso, você precisa deixar a agulha um pouco mais larga. A primeira costura precisa ter no máximo de 2 a 3 milímetros. Mais largo que isso, a bainha não vai ficar estreita o suficiente. Você agora vai apoiar a lâmina da tesoura bem no canto e vai cortar, sem medo. Precisa ser uma tesoura afiada, pode ser uma tesoura, a tua tesoura de corte de tecido mesmo. Bem no canto, você vai cortando e ela precisa ficar bem fininha. A segunda dobra da bainha, nós vamos usar aquela mesma dica para fazer o canto com papel. Ó, vou mostrar aqui no tecido estampado. Lembra aquela dica que a gente mostrou?
para você fazer o cantinho com papel. E vamos continuar ela aqui. Abaixa o pezinho. Agora nós precisamos mover a agulha novamente até o limite máximo dela na lateral. E vamos costurar. Esse pezinho ajuda a você manter a barrinha reta. Você vai apoiando o tecido nele. Com a mão esquerda você vai apoiando e com a direita atrás você vai guiando o tecido. Assim você vai fazendo uma bainha bem fininha e retinha, para que ela fique mais fina possível. Vamos montar agora o cos. Para montar o cos agora, você vai primeiro bordá-lo. Essa dobra que a gente fez no meio, essa quebra, vai te ajudar a ter um guia para você poder costurar os pontos que você quer no seu cos. A dica é que você comece essa costura de fora, da beirada do tecido, e vai fazendo costuras paralelas e depois você vai para a costura do meio. Para esses pontos de bordado, nós podemos usar dois pezinhos. Nós podemos usar o J e o N. A diferença é a distância da beirada do pezinho. Esse daqui tem uma distância mais larga e esse é uma distância mais estreita. O G tem uma distância mais estreita. Quando você quer bordados que eles fiquem mais próximos um do outro, você usa o pezinho J. Seleciona o ponto de bordado que você quer. Nós vamos usar o 55. E vamos bordar. Quando você faz bordados paralelos, use pontos que tenham movimento. Os pontos de bordado que faz costuras, pontos retos, um pouquinho que você move o cos, ele vai apresentar o defeito. E às vezes isso fica difícil. Aqui, olha, eu vou mover um pouquinho para você. E nós não vamos apresentar um defeito no bordado, porque ele mesmo tem um movimento. Então, ele não vai apresentar esse defeito. Para você fazer os bordados internos, se você quiser usar distâncias, você pode usar o guia de quilt. O cos, você vai posicionar a alça, dobrar no vinco que a gente fez e vai passar uma costura. Quando você colar a entretela no cos, ela vai te deixar uma margem. E nós vamos passar a costura exatamente do lado da entretela, não em cima dela. Se você passar a costura em cima da entretela, quando você for virar o cos, você não vai conseguir. Nós cortamos os excessos, esses cantinhos aqui. Deixei um aqui sem cortar para você ver. Então, você passa a costura, a linha de baixo, que é a linha da canelinha, é a linha que você puxa. Você vai puxar a linha, vai puxando, um franzido bem suave, não é para deixar preguinhas. Até esse cos ficar na medida
igual. Coloca um alfinete. Deixa as costuras alinhadas e vamos para a máquina. Nós vamos iniciar agora prendendo o cós na saia. Nós vamos iniciar a costura um pouquinho para frente. Vamos iniciar com o retrocesso. Deixar a agulha no meio, ponto 01. Nós vamos iniciar o retrocesso primeiro. Encosta de novo. E aí você começa. A agulha com o cós dobrado, esse cós dobrado é para você guiar. Nós vamos fazer a costura bem paralela à dobra. Você tem que tomar cuidado para não costurar o cós e não costurar muito longe dessa dobra também. Isso vai facilitar o acabamento do cós. No finalzinho, tira o alfinete e faz o retrocesso. Levanta a agulha. Agora nós vamos fazer o acabamento do cós. Você vai cortar o cantinho também, os dois. Você vira aqui para dentro, coloca o alfinete, e você vai colocar o alfinete ao longo desse cós. Você precisa esconder essa linha que você passou. Você vai esconder isso. E vai fazer um pesponto fininho aqui. E vai contornar todo o cós. Eu vou te mostrar agora ele na peça pronta. Na peça pronta ele vai ficar assim. E do outro lado, ele vai ficar assim. Tá vendo que a costura é bem fininha? Eu passei aqui a costura de pesponto para segurar o cós na cor do tecido, para ele ficar invisível, e só aparecer os pontos dos bordados. Nós vamos fazer agora o risco da flor para fazer o bordado. Nós temos dois moldes de pétala, um da folha mais larga e o outro da folha mais estreita. Primeiro a gente vai riscar esse da folha mais larga. Você pode riscar com um giz de tecido, tá? Deixa sempre a lateral da ponta fininha, dá uma pontada com o estilete, deixa bem fininho para facilitar o traçado. Nós vamos aqui usar uma caneta para que você possa ver melhor. Mas você não usa caneta em casa. Segue bem rente ao molde. Esse molde, você pode colar ele numa folha de sulfite, uma folha mais grossa, ou num acetato, para ele ficar firme e facilitar na hora de você traçar. Você vai traçando todas as pétalas. Certo?
dá uma marcadinha no meio e no meio, só para facilitar o posicionamento da próxima pétala. Eu vou usar uma outra cor de caneta para que você possa visualizar, ó. O traço que você fez é o encaixe que você vai colocar a outra pétala, para que as pontas possam cruzar e ela formar um desenho bem bonito, como está na nossa saia pronta. Nós vamos aproveitar que nós estamos com o tecido na mesa e vamos fazer a marcação da linha aonde vamos escrever uma frase. Como que você vai montar essa frase? Você escolhe a frase que você deseja. A minha dica é: escreva ela em letras bem grandes. Eu fiz ela no computador, mas você pode fazer à mão. Escreva em letras bem grandes. Você precisa deixar embaixo um espaço para você anotar o número correspondente à letra. Essa letra em vermelho com uma setinha é o espaço. Esse 30, ele é um ponto de espaço para que você possa fazer das suas palavras uma frase. Como você vai ver no nosso modelo, nós temos uma frase escrita. Uma forma de você calcular qual espaço que você vai usar para essa frase é o seguinte: eu calculei em média, cada letra ela tem um espaço de 0,7 milímetros. Então você conta quantas letras e quantos espaços, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai contando até o final. Essa frase que eu formei deu 37 espaços e letras. Você multiplica por 0,7. Nesse caso, ele vai dar 39 centímetros a minha frase. Então, com a fita métrica, você vai vir no seu modelo e você vai medir aonde você quer que fique esses 39 centímetros, ó. 39 centímetros. Eu idealizei que ele ficasse aqui com uma curva. Então, você traça essa curva. Traça a curva. E mede os seus 39 centímetros. Ela vai ter um início e uma finalização aqui. Agora nós vamos para a máquina. Para que a frase não fique perdida no meio do bordado, neste modelo, eu escolhi um ponto de bordado que é esse 25. Parece um caminho. Como a minha frase fala do caminho, então nós vamos colocar na seleção de pontos aqui de cima, que são os pontos de bordado, 25. E eu vou escrever. Eu vou bordá-lo até chegar ao ponto da onde eu quero iniciar a minha frase. Paro onde eu fiz a marcação. Levanta a agulha, coloca na seleção de pontos para o abecedário. Aí você vai ter o abecedário aqui. Lembra que eu falei sobre a referência de números sobre letra? Aqui é onde eu fui anotando, ó, a letra O, você procura, ó, é o 15. E você vai anotando no seu papel 15
E espaço. Um ponto de espaço é o 30. Antes de você iniciar a gravação dos números, verifica se aqui está zerado. Ó, eu tenho uma letra gravada. Se eu iniciar a gravação dos números com alguma letra gravada, a minha frase vai primeiro bordar o que está gravado e vai bordar em seguida o que eu gravei posteriormente. Então, sempre verifica aqui, ó, você zera, zerei, agora eu inicio a gravação. A letra O, 15. Comece digitando a dezena, 15, adiciono, próximo número, 30. Adiciono, próximo 03. Adiciono, 01. Adiciono, 13. E assim sucessivamente cada número. E você aciona a máquina. Levanta a agulha e retira. Uma dica para você: deixar a frase de uma maneira legível. Toda letra que é feita, ela tem uma finalização e um início que trava a linha, tanto no começo quanto no final dela. Para que você possa ler de maneira legível, você precisa separar a linha que fica entre uma letra e outra. Tá vendo? Ó. Até mesmo esse ponto pequeno entre um outro, no corte, ele dá uma diferença para que as letras possam se tornar legíveis. A maneira que eu encontrei mais fácil é você corta uma letra da outra com o tiraponto e depois com uma tesoura você vai cortando a linha bem rente à letra. Para que o bordado não desmanche,